Bom dia, amados. Temos vivido tempos de grande dificuldade da igreja. A gente sofre ataques dos mais diversos tipos, ataques culturais, políticos, sociais. Algumas vezes somos até perseguidos, seja por algum tipo de ideologia, seja em alguns países até mesmo fisicamente. Embora nós nos preocupemos com toda essa situação, e elas são dignas de que nos preocupemos e que nós oremos por todas elas, Jesus nos lembra no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, nos versículos 10 a 12, que nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos, e que somos bem-aventurados também quando somos injuriados por causa da justiça, por causa de Cristo. Mas, além desse, a gente enfrenta um outro grande problema na igreja, além desses problemas externos que nos influenciam, nós temos um problema de enfermidade espiritual dentro da própria igreja, um problema interno, dentro de cada um de nós, dentro da sua igreja. Muitas vezes nós somos de fato perseguidos, mas nem sempre por causa de Cristo, por causa da justiça, mas porque a gente vive de forma tortuosa, de forma imoral, de forma que é contrária aos princípios de Deus. E nesse nosso viver a gente fala inverdades, a gente fala mentiras sobre Deus, sobre Cristo, através daquilo que a gente faz. Porque Jesus, ali nas suas últimas instruções para os discípulos, ali no começo do livro de Atos, ele nos lembra de que receberemos poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus não está nos chamando para sermos suas testemunhas, e tampouco a gente testemunha de Deus somente quando a gente prega ou proclama o Evangelho. Jesus afirma que nós somos testemunhas. Em tudo aquilo que a gente faz com as nossas vidas, não é uma opção. Tudo o que a gente faz, tudo o que a gente fala, diz algo a respeito de Deus para as outras pessoas. E diante disso, a gente deve pensar como as pessoas têm visto as nossas vidas, como as pessoas têm visto a igreja de Cristo, a nossa igreja local. Será que eles veem alguma diferença naquilo que a gente faz, naquilo que a gente vive, como a gente se porta? Então, diante disso, nós vemos igrejas que não têm pregado e não prezam pela palavra de Deus, que se entregam às modernidades da vida, à cultura, ao pragmatismo, aquilo que funciona, aquilo que parece funcionar. Se entregam aos desejos das pessoas, daquilo que elas querem, das suas necessidades sociais, das suas necessidades de socializar com outras pessoas, de agradar e atrair pessoas, de buscar autoajuda, de se sentirem autocomiserados. E assim os mandamentos de Deus são relativizados, os ordenamentos, os seus ensinamentos, e passamos a viver de fato imoralmente, de acordo com os nossos próprios desejos, que são impuros, assim como o mundo faz, distantes da vontade de Deus. Então estamos aqui dentro da igreja, mas vivemos como o mundo. Mas, graças a Deus, a gente pode olhar para a história da igreja, desde a igreja primitiva, ali em Atos, até a igreja hoje, e ver que isso não é uma realidade particular da nossa época. Isso aconteceu já diversas vezes na história da igreja, períodos de dificuldades, de tribulações, de esfriamento, de abandono, de esquecimento do nosso primeiro amor. Então temos aí um dos grandes benefícios de a gente estudar, de a gente conhecer um pouco da história da nossa igreja. Através dessa história, de ver a mão de Deus sobre a sua igreja, nós temos então conforto, esperança. Nós nos lembramos de como a igreja já passou por tudo isso que a gente vive hoje e de como Deus nos sustenta, nos livra, nos capacita, nos motiva. Mas, em geral, Deus não muda essa realidade, essa situação do dia para a noite, simplesmente pelo seu próprio poder. Mas Ele opera por meio de nós que somos seus servos,
Ele levanta cada um de nós, a sua igreja, para realizar a sua obra. E aí, então, entra a nossa responsabilidade. Por um lado, nós descansamos na soberania de Deus, sabendo que Ele vai nos sustentar, Ele vai prover. Mas também devemos cumprir com aquilo que Ele nos coloca como nossa responsabilidade, com aquilo que Ele nos instrui a fazer. Então, para que a gente possa restaurar essa realidade da igreja, essa saúde espiritual, a gente precisa primeiro entender onde que a gente quer chegar, o que a gente quer que seja restaurado. A gente precisa de um referencial, de um modelo, de um ideal. E para entender qual é esse nosso objetivo, eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 2, nos versículos 42 a 47. Aqui nessa porção das Escrituras, a gente está diante dos primórdios da Igreja de Cristo, no momento do seu surgimento, da sua fundação. E aqui a gente vê um relato de como eles viviam naquela época, para que então a gente possa analisar o que está por trás disso, do viver deles, as doutrinas, os princípios, o que vemos por trás dessa realidade, e se isso ainda é válido para a gente hoje, e como a gente aplica isso nas nossas vidas. Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47, dizem assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Senhor Deus, nós lemos e estamos diante da Tua palavra, Senhor, para meditar nela. Rogo agora, Senhor, para que o Teu Santo Espírito confira a mim, Teu servo imperfeito, pecador, confira autoridade e poder, Senhor, para que a Tua palavra seja proclamada aqui. Rogo também para que o Senhor ilumine o coração de todo o Teu povo, para que possam compreender a Tua verdade, dando a nós entendimento, Senhor, sobre a Tua vontade para a nossa vida e a vida da Tua igreja. Capacita-nos, Senhor, a não só compreendê-la, mas a agir, Senhor. Dá-nos ousadia, coragem, força, vontade, Senhor, motivação. E assim, através das nossas atitudes, que nós possamos testemunhar, Senhor, sobre Cristo de forma verdadeira, glorificando o Teu santo nome. Assim oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, um livro que possivelmente foi escrito por Lucas, esse é o único livro histórico do Novo Testamento que mostra a trajetória da igreja cristã. É uma continuação do livro de Lucas, e ele narra, então, desde a ascensão de Cristo aos céus, até a fundação da igreja, a sua perseguição, a dispersão do seu povo, as missões, as viagens missionárias e a expansão da igreja. Então o livro começa relatando as últimas instruções de Cristo para o seu povo e então finalmente a sua ascensão aos céus, à destra de Deus Pai. Logo em seguida, ali no começo do capítulo 2 do livro de Atos, é narrada a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, muito embora o livro se chame Atos dos Apóstolos, o que de fato a gente vê ao longo de todo o livro são os atos do Espírito Santo de Deus agindo em favor da sua igreja, da igreja de Cristo, através dos apóstolos, por meio dos apóstolos. Lemos ali no versículo 43, que diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Não era pelo poder dos apóstolos, eles eram instrumentos
O Espírito Santo agia simplesmente por meio deles, usando eles como meio, como ferramentas, como instrumentos. O agente de fato de todas essas coisas era o Espírito Santo de Deus. Então vemos, ao longo de todo o livro, esse agir maravilhoso do Espírito Santo. E então, esse povo tendo recebido o Espírito Santo, recebido os dons, nós vemos então relatado o primeiro sermão de Pedro ao povo judeu. E então, ali nos versículos 37 a 41, nós vemos uma descrição de quem eram esses primeiros crentes, esses verdadeiros crentes em Cristo Jesus. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Então, aqui no versículo 37, temos em primeiro lugar que eles ouviram o Evangelho. Ouviram ele sendo proclamado pelas palavras de Pedro. E foram tocados e aceitaram a palavra, e agora eles queriam saber o que eles deveriam fazer, como eles deveriam proceder. Então Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então primeiro eles ouviram, eles aceitaram a palavra, então agora eles se arrependem e são batizados. Pedro então continua: pois para vós outros é a promessa, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, essa realidade não é para todos, mas para aqueles que Ele escolheu chamar. Não parte da nossa vontade em seguirmos e aceitarmos a Cristo, mas parte do nosso chamado de Deus. Pedro então exorta-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E a gente lê também em João, no capítulo 15, que nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos escolhidos para sermos separados por Deus e para Deus. Então, diante desse cenário, quem eram esses escolhidos? Quem eram esses crentes, esses convertidos? Eram aqueles que foram chamados, em primeiro lugar, por Deus, que então ouviram e aceitaram a palavra, que se arrependeram, que então foram batizados e separados, santificados para Deus. Então, ali no fim, no versículo de número 41, diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que grande, que maravilhosa obra do Espírito Santo na vida daquele povo. Mas o que eles iam fazer agora? Eles eram antes alguns poucos discípulos seguidores de Cristo, e agora eram quase 3.000. Como eles deveriam viver? O que eles deveriam fazer? Então, a partir do versículo 42, temos relatado então o início da Igreja de Cristo, como ela se organizou, como ela vivia. No versículo 42, a gente começa com um pequeno resumo de como era esse viver. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então temos aqui 4 itens que Lucas nos relata de como era o viver deles. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em seguida, dos versículos 43 a 47, Lucas vai discorrer um pouco sobre cada um desses pontos que vamos analisar agora a seguir. O primeiro deles é que eles perseveravam na doutrina, ou seja, a importância do ensinamento dos apóstolos na vida daquele povo. Vivemos numa época em que temos muitos movimentos cristãos que são contrários ao estudo da teologia, das doutrinas cristãs, enfatizando às vezes que nós devemos simplesmente viver e ter experiências com Cristo. Mas fato é que sem a doutrina correta, sem uma boa teologia, nós não podemos ter uma verdadeira experiência com Cristo. Nós precisamos primeiramente conhecer a Deus, a Cristo, conhecer o seu caráter, quem Ele é e o que Ele espera, o que Ele exige de nós, para que então a gente saiba como devemos glorificá-lo com as nossas vidas, desfrutando assim de uma experiência real com Cristo. E para conhecer a Deus, como fazemos? Através da sua palavra, do estudo da sua palavra.
No versículo 43, lemos que em cada alma havia temor. E somos constantemente lembrados na leitura do livro de Provérbios que o temor é o princípio da sabedoria. É ele quem nos leva para nos achegar a Deus em humildade, com temor, com reverência. E nós só sabemos que devemos chegar a Deus assim, porque Ele nos diz, Ele nos ensina através da Sua palavra, porque assim temos uma compreensão correta dos ensinamentos de Deus. Então, em seguida, ele diz que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, vemos nessa realidade uma aprovação de Deus no procedimento, no proceder desse povo. Os prodígios e sinais eram realizados não para mostrar o poder desses apóstolos, mas para mostrar que eles falavam e ensinavam com a autoridade de Deus. E o segundo ponto é que eles perseveravam na comunhão. E Lucas vai tratar a respeito da comunhão no primeiro momento, não somente deles estarem juntos num ambiente de socialização, mas sobre terem algo em comum. Daí vem a palavra comunhão. Nos versículos 44 e 45 ele diz o seguinte: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, o que ele diz que eles tinham tudo em comum. Eles se conheciam, eles conheciam uns aos outros, conheciam as suas necessidades, eles se preocupavam e cuidavam uns dos outros. E será que devemos todos agir dessa mesma maneira, como eles faziam, vendendo suas propriedades e entregando tudo a todos à medida das suas necessidades? É importante a gente destacar alguns pontos em relação a essa realidade. O primeiro deles é que eles estavam no momento em que exigia atitudes específicas no momento de necessidade específica. Naquela época, ali a gente está falando de muitos estrangeiros que se converteram, de um povo judeu que se converteu, então abandonaram, às vezes, tudo o que tinha, deixando para trás, levando suas famílias para seguir a Cristo. Então, tínhamos ali muitos necessitados, que não tinham nada, que muitas vezes sequer tinham um lugar para viver. Então, uma situação de necessidade, uma situação de urgência, exige também de nós atitudes extremas, atitudes de urgência. Também não estamos falando aqui de uma vida comunal compulsória. Eles não eram obrigados a fazer isso, mas eles faziam por livre e espontânea vontade, por uma atitude voluntária, de coração, de resposta ao Espírito Santo. E eles faziam isso de acordo com as necessidades das pessoas. Se não havia necessidade, então não era necessário que eles fizessem isso. E um pouco mais à frente, ali no capítulo 5 de Atos, nós vemos relatada a história de Ananias e Safira, logo no começo do capítulo. E no versículo 4, lemos o seguinte: Pedro falando a eles: conservando a sua propriedade, aquela que eles tinham vendido, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? A gente lembra aqui que Ananias e Safira pereceram, morreram, porque eles venderam sua propriedade e disseram estar entregando tudo à igreja, quando na verdade retiveram uma parte. Mas o problema que Pedro exorta aqueles nesse versículo 4 é de que eles não precisavam vender essa propriedade, era deles. Eles podiam reter e ficar com elas. E mesmo que eles quisessem e vendessem, o dinheiro ainda seria deles. Mas uma vez que eles se dispuseram a fazer isso, eles não morreram porque eles deixaram de compartilhar tudo aquilo que eles tinham, mas porque eles mentiram para o Espírito Santo. E é por isso que eles morreram. Então aqui vemos que eles não eram obrigados a fazer nada disso. Não é? Pedro deixa isso muito claro, de que eles faziam isso por livre e espontânea vontade.
porque eles entendiam que eles tinham esse chamado, eles entendiam que eles tinham essa obrigação, esse dever para com o seu próprio povo. Não estamos falando aqui de uma obrigação, mas de uma disposição de coração. Aquilo que, ao longo de todo o Novo Testamento, Jesus vai enfatizar nos seus ensinos, de que Ele não quer a nossa obediência cega, mas Ele quer alcançar os nossos corações. E Lucas enfatiza essa questão diversas vezes no seu Evangelho. Temos ali no capítulo 10 a parábola do bom samaritano, capítulo 12, a parábola do homem rico e do tolo, que ele queria construir celeiros cada vez maiores para armazenar coisas e confiar em si mesmo. A parábola da grande ceia, no capítulo 14, do administrador infiel, no capítulo 16, a parábola do homem rico e do mendigo, no capítulo 16 também. Lucas, em todas essas oportunidades, ele nos exorta para que a gente use das nossas posses, das nossas propriedades, daquilo que Deus confia aos nossos cuidados, não só para o nosso próprio conforto, para o nosso próprio prazer, mas para atender os necessitados. E Ele nos mostra, através de todas essas realidades, o perigo que corremos em deixar que a nossa vida seja levada por esses prazeres, por uma vida de possessões. Nós lembramos também que Deus poderia simplesmente prover o sustento de todos esses necessitados. Mas Ele não faz isso, Ele usa as nossas vidas justamente para que, através disso, a nossa própria vida seja trabalhada, para que seja moldada, transformada conforme o modelo de Cristo, conforme a vida de Cristo. Não ajudamos as pessoas, não damos aquilo que temos, não satisfazemos as necessidades dos outros, simplesmente pelos outros, mas por nós, para atender aquilo que nós somos chamados, para amarmos ao próximo, e para que sejamos transformados dessa maneira. A cultura ocidental tem a tendência de enxergar todas as coisas por uma perspectiva muito individualista, por uma perspectiva egoísta. Olhar primeiro para dentro de mim, dentro da minha família, para depois olhar para os outros, para o próximo, para a igreja, para a sociedade. E a igreja cristã ela não foi projetada para viver dessa maneira, mas para ser uma comunhão corporativa, uma comunhão do corpo. Nós compartilhamos da mesma fé quando preservamos a doutrina. Nós compartilhamos da adoração quando estamos em comunhão. Nós compartilhamos das necessidades quando olhamos e atendemos ao próximo. Compartilhamos a vida, compartilhamos Cristo. Há não muito tempo eu li um artigo que comparava a realidade da vida aqui no Brasil e a vida no Japão. E era muito interessante que, dentre todas as coisas que ele relatava, ele atribuía tudo isso a uma questão central, de como temos a tendência aqui de agir de uma maneira individualista, enquanto lá, no Japão, eles têm uma visão de sociedade mais forte, uma visão de viver voltada para a sociedade, de abrir mão das nossas vontades pessoais para que o bem maior, o bem da comunidade seja atendido. E aqui a gente vê duas coisas. Isso é um aspecto, sim, positivo da vida que eles têm lá, de ter essa visão, que é aquela que somos chamados a ter aqui como cristãos, como igreja, a de nos preocupar com a sociedade, a nos preocupar com os outros, a preocupar com o próximo, com a igreja, acima de nós mesmos, além das nossas vontades. Mas, ao mesmo tempo, também, esse artigo traz uma realidade de que, apesar dessa vida que eles levam, eles têm uma percepção de felicidade muito baixa, até mesmo menor do que a que temos aqui. E por que isso? Porque isso, em si só, não traz a felicidade. Como cristãos, a gente sabe que a felicidade a gente só se encontra verdadeiramente em Cristo. E que sem Cristo, até mesmo isso é vazio. Até mesmo isso não vai trazer a satisfação pessoal.
Então, em seguida, já vimos sobre a questão da perseverança na doutrina, da importância dos ensinamentos dos apóstolos, da comunhão dos santos. Em seguida, Lucas nos fala do partir do pão. E, num primeiro momento, podemos entender o partir do pão como celebrar a ceia do Senhor, mas logo em seguida também temos um retrato de que, além dessas situações, temos também as refeições diárias que eles compartilhavam dia a dia. O partir do pão nos lembra da comunhão no aspecto da necessidade que temos de estar juntos. Deus nos criou para sermos seres relacionais. Deus mesmo nos relaciona conosco. Então, ali no versículo 46, lemos o seguinte: diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aqui nós falamos de uma diversão de um lado social mesmo. Eles compartilhavam refeições no seu dia a dia, eles adoravam estar juntos nestes momentos. E talvez aqui seja interessante, talvez seja um motivo pelo qual até hoje, muitas vezes dizemos às pessoas falando dos crentes, que quando o crente se junta sempre é para comer. E pode ser uma coisa boa, pode ser um aspecto positivo, né? Mas então temos uma exortação aqui em seguida, temos duas características desse ajuntamento, desse partir do pão, que eles faziam isso com alegria, com gratidão, demonstrando amor uns pelos outros. E também faziam isso com singeleza de coração, com simplicidade. Eles não queriam, através disso, oferecer o melhor banquete para impressionar os outros. Eles queriam estar ali juntos, compartilhando. E esses são alguns cuidados que a gente precisa ter também. Nós nos lembramos de que naquela época era uma prática comum eles terem uma refeição juntos primeiro, antes de celebrar a ceia. Essa refeição que eles chamavam de ágape, que significa amor. Eles celebravam dessa forma, o que era muito positivo, era uma demonstração de amor daquele povo, de unidade. Mas mais tarde, Paulo vai exortar esses irmãos. Ele vai condená-los não por essa prática em si, mas pela forma como eles faziam essa prática. Eles esqueciam uns dos outros, esqueciam dos pobres, eles queriam estar ali só para comer, eles queriam estar ali e comiam antes mesmo daqueles e não deixavam sobrar para aqueles que de fato necessitavam. E era isso que Paulo estava condenando. E não a prática deles fazerem isso, terem essa refeição juntos, para então celebrar a ceia. No livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, a palavra de Deus nos diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então temos aqui enfatizado mais uma vez a importância de estarmos juntos, de congregar-nos. E mesmo naquela época já era costume de alguns não fazer isso, de acharem que poderiam ter uma vida em si mesmos, individual, sozinhos. Mas vemos aqui que isso não é verdade. Nós fomos criados para vivermos em sociedade, como igreja, em conjunto, independência uns dos outros. Li também um artigo do pastor Charles Swindoll, ele é um pastor norte-americano, que nesse artigo ele relata uma conversa com um ex-colega seu da Marinha. E esse colega, antes ele não era cristão, mas ele veio a se converter. E numa conversa com ele diz o seguinte, que o que ele mais sentia falta da vida que ele tinha antes de Cristo era de poder estar ali no bar, junto com seus amigos, e lá ele podia se abrir, podia conversar sobre as coisas, dos seus problemas, das suas dificuldades. E ali então ele vai tratar desse aspecto, de que muitas vezes essas tavernas, esses bares são locais em que as pessoas se sentem aceitas, em que elas se sentem inclusas,
em que elas não têm medo de chocar as pessoas, elas não têm medo de serem julgadas, elas não têm medo de contar os seus segredos, porque eles sabem que ninguém ali está interessado em simplesmente passar aquilo para frente. E esses aspectos são uma realidade daquilo que a igreja deveria ser. A igreja deveria ser o local que as pessoas procuram para falar dos seus problemas, das suas dificuldades, em que elas procuram conforto, consolo, e não aquele bar. Então ele nos traz algumas perguntas para que nos abra a nos refletir sobre algumas questões. Então ele coloca algumas situações embaraçosas, algumas situações difíceis, e nos pergunta: para onde vamos quando nos deparamos com essa situação? Então, quando uma mulher e um homem, um casal, começam a discutir sobre uma possível separação, para onde eles vão buscar ajuda? Será que eles vão buscar ajuda na igreja ou eles têm medo de lá serem julgados, serem apedrejados? Ou quando passamos por dificuldades financeiras, às vezes porque, não pela circunstância das coisas simplesmente, mas porque nós erramos, nós falhamos, nós administramos mal o nosso dinheiro, para onde a gente vai procurar ajuda? Será que a gente tem vergonha de expor isso para os irmãos? A gente tem medo daquilo que vai acontecer, de como vamos sermos tratados? E quando estamos desempregados, às vezes não porque simplesmente fomos demitidos, mas porque demos justa causa para isso, porque nós falhamos, nós erramos, e por isso nos encontramos nessa situação, onde a gente vai procurar ajuda? Onde a gente vai procurar consolo, conforto? Será que é com os amigos do mundo? Será que é no bar? Será que é em grupos de ajuda? Ou será que nós nos voltamos à igreja? Não só ao pastor, mas aos irmãos, a cada um dos membros. Nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo. Então que reflitamos sobre isso. Como a igreja tem se mostrado diante dessa situação? A igreja tem sido um ambiente acolhedor para essas coisas, para essas pessoas, para essa dificuldade? Tem sido esse porto seguro? E o último ponto, então já vimos sobre a perseverança na doutrina, a comunhão dos santos, o partir do pão, e agora chegamos na oração. Então ali no versículo 47, lemos o seguinte: que eles diariamente perseveravam no templo, partiam pão de casa em casa, com alegria e singeleza, louvando a Deus. Então eles não estavam ali simplesmente para se reunir como amigos, para conversar sobre qualquer coisa. Eles estavam ali reunidos para, em tudo, louvar a Deus. Não em um tempo de adoração formal, num culto solene, mas de forma que o ajuntamento dos crentes sempre era motivo, sempre buscava adorar, glorificar, falar sobre e falar com Deus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, somos lembrados de que devemos orar sem cessar. Ou seja, em todas as coisas, estejamos sempre em oração, buscando adorar, louvar, falar sobre e falar com Deus, em todas as situações das nossas vidas. E ali por fim, na continuação do versículo 47, nós vemos o resultado dessa vida que a igreja levava. Diz assim: contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, eles estavam dando o testemunho correto sobre Cristo para aqueles fora da igreja. E através disso evangelizando o povo, proclamando a verdade. Esse é o propósito principal da igreja, não é? Testemunhar de Cristo. Somos janela de Deus para aqueles que estão fora. Através de nós, das nossas vidas, é que eles enxergam a Deus, é que eles têm contato, acesso à sua palavra. E aqui vemos que isso acontecia como resultado da vida que eles levavam como igreja, de uma vida correta, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e na oração. E ali por fim,
o Senhor ratifica tudo isso, dizendo o seguinte: enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então aqui temos uma confirmação do Senhor, trazendo essas pessoas para a igreja, convertendo elas, mostrando que eles estavam caminhando na direção correta. Temos nesse cenário todo uma questão chave, talvez, que a gente lê ali no versículo 43, que diz que esses homens, todos eles viviam no temor de Deus. E a falta desse temor, às vezes é reflexo de uma ideia errada que a gente tem de Deus e da forma como Ele se relaciona conosco. Não é um Deus real, não é um Deus pessoal. E essa falta de temor nos afeta diretamente sobre a forma como nós consideramos e agimos diante de cada uma dessas coisas que a gente leu. Da forma como nós negligenciamos a palavra de Deus, na forma como nós queremos acumular posses e propriedades e bens materiais, na forma como nós ignoramos aqueles que estão necessitados e que Deus coloca nos nossos caminhos, da forma como nós tratamos a comunhão dos santos de uma forma tão trivial, sem dar a devida importância para esse tempo e para essas oportunidades preciosas. Como nós queremos mais nos divertir mais do que de fato nos prostrar e colocar em adoração, em oração. Se de fato tivéssemos esse temor verdadeiro, nós entenderíamos a importância de tudo isso e de colocarmos isso em prioridade. Que nós possamos ansiar para que o Espírito Santo de Deus trabalhe sobre a sua igreja, para que a gente possa revisitar esse tempo em que teremos um tempo em que as posses materiais, os bens se tornarão em nada, exceto os simples instrumentos que Deus nos coloca para que a gente possa abençoar os outros, aos necessitados, em que as pessoas e não as coisas serão tratadas como preciosidades de Deus, como criaturas de Deus criadas à sua imagem e semelhança, com a sua devida dignidade. Um tempo em que, quando nos encontrarmos, quando nos ajuntarmos como igreja, estaremos encontrando também a Deus, e a oração estará presente em todos esses lugares em que ali estivermos. E diante dessa realidade, desses ensinamentos, desses aprendizados, desses princípios que lemos, como nós, individualmente, como igreja local, nós, Igreja Presbiteriana do Champanhar, como nós podemos aplicar essas verdades nas nossas vidas, na nossa realidade? Em primeiro lugar, lemos a respeito da importância da doutrina, de conservarmos a doutrina. Aquela igreja que lemos, aquela igreja primitiva, dos primeiros crentes, ela apresentava bons resultados porque ela tinha um conteúdo e as entradas apropriadas, que é a sã doutrina. Vemos aí então a importância da centralidade da palavra de Deus, de uma boa teologia, da preservação da sã doutrina. E nesse aspecto, creio que nós podemos ver a boa mão de Deus sobre essa igreja. Temos aqui uma pregação expositiva e fiel às Escrituras. Temos um pastor que se preocupa com isso, com que a Bíblia seja pregada, e com irmãos, com membros que também se preocupam com isso e estão atentos para saber se aquilo que está sendo aqui pregado, falado, está de acordo com as Escrituras. Temos estudado a nossa confissão de fé na escola bíblica. Temos também, nos grupos familiares, estudado o Sermão do Monte. Temos o grupo de estudo reformado, o Encontro de Homens, o Café Rosa, que a irmã Liliane nos lembrou aqui que teremos mais uma vez, e que as mulheres estão tendo a oportunidade de estudar mais um bom livro. Em todas essas oportunidades, não só no Café Rosa, mas também no Grupo Reformado, no Encontro de Homens, nós temos tido essa oportunidade de estudarmos bons livros escritos por homens piedosos, que nos ajudam a compreender melhor algum ponto específico das Escrituras.
Então, quantas oportunidades preciosas temos tido aqui nesse meio. Então, devemos, em primeiro lugar, aprender a valorizar todas essas coisas, dando graças por isso. E, em segundo lugar, participando, aproveitando essas oportunidades. De novo, ali em Hebreus, somos lembrados que não devemos deixar-nos de congregar-nos, de estarmos juntos, de aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá para trabalhar nas nossas vidas individualmente como igreja. E que nessas oportunidades a gente esteja aberto a sempre aprender. Nós não estamos aqui para analisar criticamente aquilo que está sendo falado, aquilo que o livro nos diz, para analisar se a gente concorda ou não com aquilo, se aquilo é bom ou não. Mas a gente está ali para, através dessas coisas, enxergar a palavra de Deus e o que nós podemos fazer com ela diante das nossas vidas. Como aplicamos aquilo em nossas vidas, em relação àquilo que fazemos, falamos, em como vivemos. O segundo ponto em relação à comunhão dos santos, tratando daquilo em que temos em comum, da importância de conhecermos uns aos outros, de conhecermos as necessidades uns dos outros e de atendê-las também. Tratemos de alguns pontos a esse respeito. Em primeiro lugar, a gente tem que conhecer uns aos outros. Por vezes, mesmo estando aqui numa igreja pequena, muitas vezes a gente sequer sabe o nome de cada um. Quem são os membros da igreja e quem são aqueles que têm nos visitado. Façamos então um exercício, que nós nos esforcemos para conversar com cada um dos irmãos, para conhecer, pouco a pouco, um pouco mais da vida de cada um. O seu nome, a sua família, o que faz, de onde vem. Talvez alguns de nós tenhamos vergonha, talvez nós fiquemos constrangidos. Eu também. Mas a minha vergonha, o meu constrangimento, a minha introspecção, nada disso é motivo para eu deixar de fazer aquilo que Deus me chama a fazer. Eu digo eu também porque pessoalmente eu sou assim. Mas eu sei que Deus me chama a ser diferente. Também por vezes nós não devemos talvez confiar tanto nas nossas memórias, de que vamos lembrar de cada um, daquilo que cada um passa. Então façamos exercício também de anotar. Temos nosso caderno, de quem é cada um, das dificuldades que cada um passa, das suas necessidades, de onde mora. Porque por vezes esquecemos, conversamos hoje, mas amanhã já nos lembramos disso. E que a gente possa usar isso para que a gente possa ligar uns para os outros, para que a gente possa lembrar que, olha, realmente tinha um irmão necessitado que estava passando por uma dificuldade. Será que aquilo foi resolvido? Vamos procurar saber como estão, se podemos fazer algo a respeito, se podemos ajudar. E que façamos isso de uma forma proativa, não simplesmente pelos recados que o pastor nos manda, sobre como cada um está, onde está, a dificuldade que passa. Que possamos cada um de nós fazer esse papel. Saber como estamos, como cada um estamos, informando uns aos outros. Em segundo lugar, depois de conhecermos uns aos outros, procuramos entender as suas necessidades. Em primeiro lugar, devemos orar por elas. E isso creio que por muitas vezes temos feito, não é? Quando somos lembrados daqueles que se encontram em dificuldades, enfermos, sempre buscamos nos colocar em oração, né, no nosso dia a dia, quando nos reunimos como igreja, nos cultos, nos encontros, nos grupos familiares. Isso realmente é muito bom. Mas que façamos além disso, que busquemos saber como essas situações têm se desenrolado.
O pastor nos lembrou aqui de alguns irmãos que se encontram enfermos, que nos preocupemos em saber, então, como isso tem se desenvolvido, se eles continuam enfermos, se eles precisam da nossa ajuda. Seja ajuda financeira, seja ajuda com coisas materiais, seja com o nosso serviço, seja simplesmente com a nossa companhia. Às vezes, simplesmente de ligarmos e de ouvir a nossa voz, isso já é o bastante. De sermos lembrados de que somos lembrados pelos outros, de que há pessoas olhando por nós, se preocupando por nós, orando por nós. Nos lembremos diante disso que nós não estamos aqui para sermos servidos, nós estamos aqui para servir. Nos lembramos de que essa é a nossa obrigação independente de qualquer coisa. Ninguém nos deve nada, mas nós devemos obediência a Deus. Então não devo fazer, servir aos outros porque aqui eu me sinto servido, mas eu devo fazer e servir aos outros porque é minha obrigação diante de Deus, é meu dever diante de Deus e diante do próximo. E mais uma vez, Deus não precisa de nós para fazer nada disso. Deus não precisa de nós para atender os necessitados. É um privilégio que a gente tem e que a gente recebe. É um privilégio que a gente tem de sermos instruídos em todas essas coisas, de sermos preservados, de sermos afastados do nosso egoísmo, do nosso individualismo, da nossa dependência, do nosso amor ao dinheiro, do nosso amor às coisas. Então, essa realidade dessa comunhão, da nossa necessidade de nos conhecermos, nos leva ao terceiro ponto, sobre partir o pão, sobre o nosso desejo de estarmos juntos, não só nas dificuldades, nas necessidades, mas em todo o tempo, em congregarmos, em vivermos o nosso dia a dia, uns com os outros. E o que podemos fazer em relação a isso? Creio que, em primeiro lugar, nós devemos tratar isso como uma prioridade das nossas vidas, nos esforçando, evitando dar desculpas nessas situações, seja porque temos compromissos que, às vezes, talvez poderíamos adiar ou cancelar mesmo, seja por causa de trabalho, seja por causa do nosso cansaço, porque moramos longe, porque precisamos acordar cedo no dia seguinte, seja porque eu tenho ali 3 filhos pequenos que me dão bastante trabalho já no meu dia, seja porque eu gosto de dormir até tarde, seja por qualquer motivo. No fundo, muitas vezes o que temos é preguiça. Porque quando nós realmente queremos alguma coisa, a gente vai lá e faz. É claro que nem todas as situações são assim. Há situações excepcionais, situações irremediáveis, mas elas não podem ser a regra nas nossas vidas. Elas têm que ser a exceção. E para isso nós precisamos ter aquele correto temor de Deus. A lembrar de que isso é o nosso dever, a nossa obrigação, a nossa prioridade. E a gente deve tratar isso como tal. Não só estarmos aqui presentes no domingo, reunidos, cultuando, que também é importante, que também devemos fazer, mas na nossa vida, no nosso dia a dia. E além dessas oportunidades que a gente tem como igreja, que a gente já falou aqui, dos nossos encontros, do Café Rosa, do grupo de estudos, do grupo familiar, que nós busquemos outras formas de estarmos juntos também, nem sempre na igreja como sua totalidade, mas em pequenos grupos, um irmão com o outro. Nós temos alguns exemplos em algumas igrejas, creio que bem conhecidos de alguns exemplos nas igrejas na Coreia do Sul e mesmo na África, em que eram povos muito necessitados do Evangelho, e que uma vez que eles tiveram acesso a ele, que foram atingidos, tocados, eles tiveram mudanças drásticas e fizeram coisas que nos chamam muita atenção. Então, ali em muitas dessas igrejas, nós temos que os serviços nessas igrejas, o culto, um café da manhã que eles têm junto, um tempo de oração,
começa às vezes às 4, 5, 6 horas da manhã. E as pessoas estão lá, dia a dia, para cultuar, para ter um tempo juntos, para que eles comecem o seu dia revigorados. Isso, é claro, é só um exemplo. Então, muitos deles, como a gente tem os nossos compromissos, as nossas famílias, os nossos trabalhos, eles também têm. É por isso que eles se reúnem em 4, 5, 6 horas da manhã, antes deles irem para os seus compromissos, para os seus trabalhos. Isso é o que vemos, essa responsabilidade sendo tratada como prioridade. E que busquemos outras formas de fazer tudo isso. Não só de iniciativa da própria igreja, mas de cada um de nós. E pensemos também, por que não fazemos isso? Será que a igreja é um lugar agradável de se estar? Será que os irmãos são pessoas agradáveis de se estarem juntos? Como fomos lembrados ali naquela ilustração do bar, de que ali as pessoas se sentem confortadas, aceitas. Será que nós nos sentimos assim aqui, dentro da nossa igreja, junto com o nosso povo? Pensemos sobre isso e busquemos trabalhar nessa realidade. É um exercício diário, é difícil, é uma mudança grande, mas creio que é uma mudança importante, que exige a nossa atenção, que exige os nossos esforços. E diante de todas essas mudanças, que tenhamos em mente, mais uma vez, o que lembramos ser o objetivo principal que temos como igreja, de viver de uma forma que a glória de Deus seja manifestada através da igreja para o mundo, como testemunhas de Deus, de Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, a palavra de Deus nos diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Que sejamos essa luz para o mundo. E que façamos tudo isso que Deus nos coloca como nossa responsabilidade, mas ao mesmo tempo nos ajoelhemos, nos coloquemos em oração, confiando na soberania do nosso Deus. Que a gente busque conforto na obra do Espírito Santo, essa obra que a gente vê por toda a história da igreja cristã, que nos lembra de que nós somos parte dessa história. Essa igreja começou ali, passou por todos esses tempos, e hoje ela se encontra aqui conosco. Somos parte dessa história, e assim como Deus sustentou o seu povo durante todo esse tempo, Ele vai nos sustentar. É Ele que nos preserva, nos sustenta, é Ele que protege a nós, a igreja, a noiva de Cristo. E assim Ele demonstra o seu amor, a sua providência e a sua fidelidade para conosco, para a sua própria glória.